Uma das coisas que eu queria falar está nos livros do Divaldo Franco, que explica como que eles fazem para poder tirar uma pessoa do corpo na hora do desencarne, tá? Então desce uma equipe médica espiritual e vai fazendo uma cirurgia espiritual, cortando os liames entre a alma, o perispírito e o corpo. E em geral, o pé fica gelado antes, porque eles vão cortando, e a última coisa que corta é o fio do princípio pensante do ser humano, que é o raciocínio, né? A parte da cabeça aqui. E isso é muito interessante. E, em geral, é acompanhado por isso vocês devem ver na vida de vocês, né? De um parente ou de algum ser humano encarnado que tem muito ectoplasma para poder doar para essa cirurgia espiritual, tá? E isso é muito interessante. Não parece nessa cena, mas na hora que ele desencarnou, ele estava em presença dos espíritos, além dos médicos encarnados, e também a mãe dele está presente para poder com que, quando sai do corpo, esteja com uma equipe espiritual que convida o ser para poder ir para o plano astral, tá? E aí existe o livre-arbítrio, uma série de fatores. Porque existe em processos de desencarne, e aqui na Essential Way a gente tem isso muito sério, que a Joana bota os melhores guardiões quando tem um processo de desencarne, para que a alma não seja sequestrada, aprisionada, roubada e por aí vai. No caso do André Luiz, a gente vai ver daqui a pouco, mas ele estava no Vale dos Suicidas, tá? Mas ele não se suicidou, ele teve um mal-estar e numa cirurgia ele desencarnou. E isso se dá por quê? Porque ele abusou de substâncias durante a sua vida de encarnado que prejudicaram o seu corpo e principalmente o seu perispírito. Então, isso vocês vão ver mais adiante nas próximas cenas como se deu, tá? Então, é muito interessante como isso acontece. E esse processo, e a outra coisa do livro que eu quero falar de Loucuras de Obsessão do Dr. Bezerra, que descreve essa cena, quando o socorrista vai, e o grupo socorrista vai resgatá-lo do umbral onde ele estava, gente, ele ficou 7 anos, André Luiz, no umbral. 7 anos no umbral. O que que acontece? Ele ficou lá porque em todo esse período, verdadeiramente, em alma, ele não pediu perdão, ele não se arrependeu e ele continuou em pensamentos em circuitos daquela situação, ok? Quando ele realmente pede ajuda e ele fala do fundo da minha alma, aí isso, o socorro se dá. No livro de Loucuras da Obsessão, do Divaldo, tem uma cena do Dr. Bezerra de Menezes, eu já contei isso, eu vou contar de novo para quem não ouviu, que eles vão num lago, num vale do umbral muito grave. Dr. Bezerra e alguns enfermeiros. E eles têm uma tela, tipo aquelas de pegar peixe, eletromagnética. E aí vão os enfermeiros, os médicos que estão com o Dr. Bezerra, vão e jogam nesse lago, que tinham muitas almas desencarnadas, sofredoras, com a mão assim, tudo no lodo, assim, só a mão por si, assim, gente afogada, tipo, de tudo ali. E eles iam jogar a rede para resgatar as pessoas, que nem aconteceu com o André Luiz. E aí, essa rede, tinham milhares de espíritos ali, no livro descreve. E aí veio, no final, 3 ou 4 na rede. E aí o doutor Bezerra pega e fala para os enfermeiros, fala assim, vamos embora. Já finalizamos o trabalho. E os enfermeiros falam, mas como assim, doutor Bezerra? Ele falou assim, essa rede tem um mecanismo inteligente que detecta exatamente se o ser, o espírito, está verdadeiramente arrependido. Se ele realmente quer um processo de transformação em alma. Se for ele tipo, quero, mas não quero, quero, mas não vou perdoar, a rede não pega. E isso aconteceu com André Luiz. Quando ele verdadeiramente, em alma, pediu ajuda, o socorro veio. Veio e resgataram e falaram: olha, leva rápido para o hospital espiritual. Então, eu queria muito que vocês entendessem isso, porque num processo de desencarne, de umbral, é muito complexo. E você, às vezes, fica
no umbral, dizem os espíritos, né, nos livros e por aí vai, em relatos de espíritos que a gente atende nos socorros espirituais, mediúnicos, que eles ficam pensando em circuito, na mesma história, e vai acontecendo aquilo. E por isso passam-se anos e anos e anos e anos. Fora as companhias, o ambiente péssimo, por aí vai. É muito legal a gente estudar morte e processo de tirar do corpo, porque nós lidamos com espíritos desencarnados e não sempre são os de luz. A gente lida com muitos sofredores no Evangelho e em outros lugares de trabalhos, tá, que realmente estão precisando de ajuda. E aí eles desencarnaram e estão em processos e precisam ser resgatados. E são resgatados em processos de pronto-socorros espirituais, por equipes, mas o ser humano encarnado, ele também tem uma grande função. E no Domínios da Mediunidade, que é um outro livro do Chico Xavier, mostra o papel do médium para ajudar o espírito sofredor que desencarnou e está em faixas umbralinas, ou ainda está muito em confusão mental. Então, nós, como médiums, cada vez mais, quanto mais entendermos de processos de desencarnação, umbral, obsessões, mais nós vamos entender com quem lidamos e com quem ajudamos em níveis espirituais, né? Eu tenho aqui uma questão relativamente ao umbral. Quando se vê a equipa de resgate e salvar o André Luiz, porque ele pediu perdão em alma, pergunta: nem sempre é a alma que pede perdão, às vezes dizem-nos para nós orarmos por uma alma, que o poder da oração também faz com que se consiga ajudar algumas almas que estão perdidas no umbral. Portanto, não é só o espírito, ou seja, a força da nossa oração também pode ajudar uma alma a sair do umbral, correto? Sim e não, e podem falar se a opinião de vocês. A minha opinião, o espírito funciona como se fosse um carro. Se ele está no umbral, ele está sem gasolina. E aí, sem energia. Então, a oração direcionada à alma, ela realmente ela dá a gasolina que ele precisa, a força energética que ele precisa para poder sair de uma faixa de pensamentos e circuitos, tal, mas o arrependimento tem que partir do espírito. Todas as coisas têm que partir do espírito. A oração, ela fortalece, ela envolve, ela traz uma coisa de conforto para poder. Mas, assim, na minha opinião, em casos de umbral, é o ser que tem que entrar numa faixa de consciência mínima para poder ser resgatado e para hospitais espirituais que vão ser tratados e depois para as colônias espirituais, depois numa segunda fase de trabalho, né? A gente tem em outros livros, e é muito legal, gente, estudem, leiam mesmo, pessoas que são resgatadas, no livro Diário de Suicida, né, da Ivone, são resgatados e vão para hospitais espirituais, mas eles colocam para dormir, e fica dormindo assim anos em tratamentos que eles põem de luz. Então, assim, o espírito não tem condição de acordar. É resgatado, mas não tem condição de acordar. Então, eles deixam dormindo, né? Então, são casos e casos. Nós temos uma pessoa desencarnada no grupo, no nosso grupo, que eu pergunto para os espíritos e eles falam assim: resgatada, mas ainda dormindo. É muito triste isso. Eu tenho uma outra pessoa que desencarnou do meu círculo próximo, que a pessoa realmente é uma pessoa extremamente humana, extremamente boa, mas com seus vários porquês. Desencarnou, 2 evangelhos depois, estava no evangelho, eu olhei para cima e falei: como assim? Não deu tempo. Aí os espíritos falaram assim: a força da oração, a família inteira evangélica, rezando depois da morte um monte. A pessoa tem um fundo bom, apesar dos defeitos, né? Como somos humanos. E conseguiu, gente, estava lá, não perfeita, novamente, né? Mas não estava dormindo. E estava lá já no evangelho, porque tinha que fazer um processo de aproximação. Aí começou, teve todo o processo. Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Aí todo mundo fala assim, mas até o Chico Xavier passou pelo umbral. E ele era alma super top. Isso a gente não vai saber, nunca, né? Mas todo mundo na nossa humanidade temos
coisas ao desencarnarmos que vamos entrar em faixas para poder ser resolvidos. Pessoas que não passaram no umbral. Jesus. E uma que vocês conhecem, que é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc não passou pelo umbral na encarnação de Joana d'Arc. Todas as outras passou. Por quê? O fogo conecta com o divino. Ela foi, como descrito por ela em psicografia depois, né? Ela foi retirada do corpo na primeira labareda que dão na tocha, lá na fogueira. Eles tiram, ela grita Jesus, é retirada do corpo e vai direto do que eles chamam de paraíso. Na verdade é o plano astral. Não passou. Dá porque estava em missão, porque era outra história. Mas caso raro, né, gente? Caso raro.